Hoje nós vamos, nessa manhã, falar sobre o melhor lugar do mundo. Onde é o melhor lugar do mundo para você? Alguém pode falar que é na Europa, alguém pode falar que é no litoral, alguém pode falar que é uma casa no campo, alguém pode falar que o melhor lugar do mundo é a sua casa. Talvez os adolescentes vão falar assim, o melhor lugar do mundo é o meu quarto, onde eu tenho tudo ao meu dispor, eu tenho meu videogame, eu tenho minha cama confortável, e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, a partir da realidade da conversa de Marta e Maria com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço que você abra o texto sagrado, lá no Evangelho segundo Lucas, o doutor Lucas, lá no capítulo 10, Lucas 10, a partir do verso 38. De 38 nós iremos até o verso 42. E eu dou um tempinho para vocês acompanharem. Deixa eu ver aqui se está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui nos acompanhando. Deixa eu ver enquanto vocês encontram aí. Lucas capítulo 10. Sejam bem-vindos. Podem deixar aqui uma saudação no nosso chat e nós vamos respondendo aqui, tá bom? Obrigado pela companhia de todos vocês. Todos encontraram? Lucas 10, a partir do verso 38, diz assim a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas. Indo eles de caminho, indo quem? Jesus e os seus discípulos. Então, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, andas inquietas com tantas coisas, e uma coisa só é importante. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa palavra e pedimos a tua bênção, a tua direção, que o teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que inspirou essa palavra, possa também falar ao nosso coração nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos nesse momento cultuando o teu nome juntamente com os nossos irmãos e pedimos a tua bênção na exposição da tua palavra. É a nossa oração de gratidão e dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O melhor lugar do mundo, eu quero falar um pouco sobre pessoas agitadas. E eu nem sou um pouco agitado, né? Aqui eu já me entrego e também preciso que o Senhor fale ao meu coração. Mas uma das marcas desse nosso tempo, chamado pós-modernidade, é essa marca dessa multiplicidade, onde nós vamos recebendo muitas e muitas informações. Inclusive, nós somos bombardeados o tempo inteiro com muitas informações, com muitas propagandas, com muitas demandas de noticiários, e tudo isso vai gerando em nós uma ansiedade, uma inquietação e vai provocando essa vida agitada em nós. Nós no trabalho temos as metas e as metas do trabalho vão chegando, projeções da vida, cobranças, propagandas, e tudo isso vai impulsionando o nosso interior a ter uma proposta de agitação. Nós também temos os nossos desejos íntimos, os nossos desejos pessoais de avanço na carreira, o trânsito, agora nem tanto por conta da pandemia, mas o trânsito também é bem agitado. Nós podemos contemplar como as pessoas andam nas ruas de forma bem agitada, tromba na gente ali no centro da cidade, porque estão completamente com pressa, ansiosos e querem andar com mais velocidade. Nós vivemos em um tempo também onde as escolhas estão diante de nós o tempo todo e nós passamos a escolher tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. E nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma geração imediatista, queremos tudo para hoje, para agora, não queremos esperar nada, não queremos deixar para depois, nós queremos tudo
para o momento, revelando a nossa agitação, revelando a nossa ansiedade. Se alguém chega para nós e fala assim, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu te conto semana que vem, a gente fica desesperado, porque a gente quer na hora, a gente quer informação na hora. Dia desses, o Lucas fez isso comigo. Ele falou assim, pastor, eu preciso conversar com você um assunto, mas só quando a gente se encontrar na igreja. Eu fiquei, então, a semana toda remoendo, pensando o que poderia ser que o Lucas queria falar comigo, porque nós vivemos nessa geração imediata. A nossa comida, a gente pede pelo iFood e já chega na nossa casa. Nós digitamos qualquer coisa no Google e já encontramos, porque nós fazemos parte dessa geração que escolhe. Nós, na realidade, eu nem tanto, né, mas a geração um pouco mais nova do que a minha, já nasceu com o controle remoto na mão, e com o controle remoto na mão ficou escolhendo, e agora nós então temos o controle na mão, abrimos o Netflix e lá escolhemos o que queremos, e o poder da escolha está em nossas mãos, e na realidade nós aprendemos que desde o dia que nascemos nós estamos escolhendo, e desde o momento que nós acordamos nós estamos escolhendo. Por exemplo, você que está aí me assistindo na sua casa, confortável no seu lar, você escolheu, por exemplo, se você toma chá de manhãzinha, quando você acorda, se você toma café, se você quer um pãozinho, se você quer uma torrada, se você vai vestir a camisa azul, se você vai vestir a camisa preta, você escolhe a cor da sua peça íntima, você escolhe o canal da televisão que você vai acompanhar, você escolhe o pastor que você vai ouvir, graças a Deus que você está aí nos ouvindo, nos acompanhando, você tem o poder de escolha em suas mãos, e assim nós precisamos entender que a escolha é um poder, e cada escolha, segundo o meu pai, vai trazer também as suas consequências, e nós não podemos ficar completamente divididos em nossas escolhas. Eu lembro da expressão do Senhor Jesus, quando Ele disse que nós não podemos servir a dois senhores, ou agradamos a um ou ao outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Então nós precisamos decidir qual Senhor nós queremos servir. Também tem uma expressão do Senhor Jesus que eu acho interessante para esse tempo, para essa introdução desse sermão, quando o Senhor Jesus diz assim para nós: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz as pessoas para a vida, e são poucas as pessoas que acertam esse caminho, porque na realidade as pessoas hoje nesse mundo pós-moderno, contemporâneo, pensam que a porta que Jesus está falando, que é Ele mesmo, Ele é o caminho, passou por alguma reforma e foi completamente restaurada. Não, a porta continua sendo estreita, e graças a Deus que você e eu decidimos e escolhemos passar por esse caminho apertado, e depois que a gente passa por esse caminho apertado, nós encontramos a vida, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e infelizmente muitas pessoas caminham por essa porta que conduz à perdição. E aqui nós temos o relato dessa nossa irmã, chamada Marta, muito agitada, muito ansiosa, e eu me lembrei da expressão do evangelista George Miller, quando ele diz que o começo da ansiedade é o fim da fé. Eu achei interessante isso. Conforme a gente vai deixando a ansiedade tomar conta do nosso coração, a nossa fé vai diminuindo, ao passo que ele diz assim: no entanto, a verdadeira fé é o fim da ansiedade. Então, quanto mais a gente investir na nossa fé, na nossa espiritualidade, menos ansiedade nós teremos em nosso coração, e eu tenho vivido essa experiência, tenho me dedicado muito mais na minha caminhada devocional, e Deus tem removido a ansiedade do meu coração. No início, por exemplo, da pandemia, eu estava ansioso para saber que dia nós voltaríamos os nossos cultos públicos, confesso. Como pastor, eu estava ansioso, que dia eu vou ter a minha igreja diante dos meus olhos, que dia eu vou poder contemplar a minha membresia, ao passo que a pandemia vai trabalhando dentro do meu coração, e Deus vai usando essa situação para mostrar para mim que isso não está no meu controle, e eu não posso ficar aprisionado a isso, e graças a Deus que vocês estão aí do outro lado. Nós também temos a expressão do Provérbios, né, o sábio Salomão, quando ele diz que a ansiedade no coração do homem pode o abater. Mas também temos a expressão de Davi, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou
Deus. E a palavra grega para ansiedade poderia ser traduzida por inquietação. E aqui também mora uma situação muito interessante do nosso tempo, que às vezes nós colocamos ansiedade para muita coisa e às vezes ansiedade para uma situação negativa. No entanto, ansiedade no grego, que também está na expressão de Jesus, não andeis ansiosos, ou seja, não andeis inquietos, com medo, com distração, que é diferente dessa ansiedade que nós aplicamos como uma doença de saúde mental nas pessoas. Então, essa expressão ansiedade aparece aqui quando nós temos o relato de Marta no versículo 41. Marta, Marta, que andas inquieta, que anda completamente agitada. Então eu quero falar sobre essas duas irmãs. Primeiro quero falar sobre Marta, o resultado da sua escolha, e depois de Maria. E eu não sei se você está aí comigo, vocês estão tudo bem? Vamos embora? Vamos embora? Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre Marta, versículo 38. Dá uma olhada no texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Os historiadores vão dizer para nós que Marta era a irmã mais velha, e assim Marta hospedou o Senhor Jesus na sua residência. Então, ela teve essa honra de receber o Senhor Jesus em sua residência. Vale lembrar que o texto aqui está dizendo que Jesus e seus discípulos estavam caminhando, e aí ele recebe um convite. E eu fico imaginando quantos convites Jesus recebia conforme ele ia andando com seus discípulos, mas Jesus então decide dar essa oportunidade, decide ficar na casa daquela mulher juntamente com a sua irmã. E aí Jesus para a sua comitiva, para os seus discípulos e vai se hospedar. Inclusive essa expressão hospedar dá a ideia para nós que Jesus ficou algumas horas, e alguns historiadores vão dizer também que Jesus pode ter ficado alguns dias na casa de Marta e Maria, porque hospedou, Marta e Maria hospedou o Senhor Jesus na sua casa. E ninguém hospeda ninguém por alguns minutos, a gente hospeda alguém dando essa proposta de acolhimento para ficar alguns momentos. E aí o texto vai dizer para nós que ela recebe, que ela acolhe, que ela convida Jesus para a sua casa, mas ela não dá atenção para Jesus. E é incrível isso, que tem muita gente que chama Jesus para a sua vida, mas não dá tempo, não investe tempo na sua espiritualidade com o Senhor Jesus. Diz que ama a Deus, diz que ama Jesus, diz que entregou o coração para Jesus, mas quando nós perguntamos assim, quanto tempo você passa com Jesus em oração? Quanto tempo você passa lendo as expressões, as palavras de Jesus que transformam o seu coração? A pessoa fala, olha, eu não tenho tempo. E acontece isso com Marta. Ela chama, ela convoca, ela fala assim, Jesus, vem ficar comigo na minha casa. E aí nós temos o versículo 40, quando Lucas diz assim para nós, Marta estava agitada de um lado para o outro. Jesus chega na casa, Jesus entra na casa, e Jesus então queria ficar com Marta e Maria, e assim passar os seus ensinos. Mas o texto vai dizer para nós que a escolha de Marta vai revelar inclusive a sua personalidade. A personalidade dela era agitada, ou seja, ela era inquieta, ela estava preocupada com tantas coisas, e o texto vai dizer para nós que ela estava ocupada em muitos serviços. Então Marta estava completamente inquieta, e essa inquietação estava levando Marta a fazer muitas coisas, muitos serviços, e ela estava preocupada com a limpeza da casa, ela estava preocupada em receber bem o Salvador, ela estava preocupada com o almoço, e na realidade Jesus estava preocupado com o reino de Deus. E é muito engraçado que isso acontece nas nossas vidas também, porque nós temos alguns pressupostos de fé, temos algumas ideias, e na realidade esses conceitos, esses valores, muitas vezes estão na contramão daquilo que Jesus espera dos seus seguidores. Ela estava preocupada com a limpeza da casa, e certamente uma pessoa ansiosa, inquieta, como a Marta, ela era uma pessoa que queria ter tudo bem arrumado, tudo bem limpo na sua casa, queria ter a sua residência completamente bem arrumada, e assim ela tem uma proposta de perfeccionismo. Eu fico imaginando Marta e olhando para a vida dela, ela era perfeccionista. Era aquela pessoa que queria tudo bem limpinho, que queria tudo bem arrumadinho, tudo muito organizadinho, tudo muito
assim, cuidado, meticulosamente no lugar, detalhista. Ela queria que a comida fosse muito bem elaborada, muito bem servida, e ela queria tudo isso colocado diante do Senhor. Então essa agitação tem o sentido de que ela estava distraída com muita coisa, e essa agitação do coração de Marta vai dizer para nós que ela estava ocupada com muitos serviços. Então se aproxima-se de Jesus, e ela vai até Jesus com essa preocupação, ou seja, ela investia o seu tempo, ela estava investindo todo o seu tempo na limpeza da casa, no cuidado com a comida. Ela se movimentava de um lado para o outro, ela não parava sequer um minuto. Ela era uma pessoa extremamente ativa, era uma pessoa agitada e, como diria a minha mãe, agitadíssima, até os olhos ficam completamente acelerados. Era Marta não parava. Olha o que diz o texto. Marta estava agitada de um lado para o outro. Eu fico imaginando Jesus tentando conversar com ela, e ela com a vassoura na mão, passando de um lado. Daqui a pouco ela vinha com um pano, daqui a pouco ela estava com uma panela, daqui a pouco ela estava com um rodo, daqui a pouco ela estava com um balde, e ela estava agitada, e ela ficava o tempo inteiro circulando dentro da casa. E a prioridade que deveria ser o Senhor Jesus, de fato, não estava sendo realizada. Ela estava preocupada com outras coisas, ela estava ocupada em muitos serviços. Ela julgava que Jesus queria ser bem servido, ela julgava que Jesus estava preocupado com a limpeza da casa, com a comida que seria servida, e na realidade ela escolhe os afazeres domésticos em detrimento do aprendizado que ela poderia ter com o Senhor Jesus. Ela escolheu o cuidado da casa e não escolheu aprender com o Senhor Jesus. Ela não ficou aos pés de Jesus, assim como a sua irmã, simplesmente porque ela tinha uma postura, na minha visão, de uma pessoa centralizadora. Ela queria tudo no controle dela, e ela estava contaminada por essa visão de agitação, de ansiedade, de querer fazer tudo para o Senhor Jesus. E na realidade ela, inclusive, ela questiona a integridade e até a personalidade da sua irmã. As pessoas agitadas tendem a achar que todo mundo deve ser agitado. Sim ou não? Você que me acompanha. A pessoa agitada fica preocupada com aquela pessoa que é muito parada, tranquila do seu lado. Dá uma olhada o que ela fala para Jesus, versículo 40. Ela repreende Jesus, olha que absurda. Ela chama Jesus para ir na casa dela, e aí ela fala para Jesus: Senhor, versículo 40, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui servindo sozinha? O senhor não está vendo que eu estou trabalhando que nem uma louca, e essa minha irmã não faz nada? O senhor não vai falar nada? Olha o que ela diz no versículo 40, ordena-lhe, pois, que ela venha ajudar-me. Essa minha irmã, chamada Maria, Senhor, tem que vir me ajudar. E Jesus fica olhando aquele cenário e fica tentando repreender ela com um amor e carinho, com ternura, e ela então fala isso para Jesus, mas Jesus lembra que ele não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir. Em vários contextos o Senhor disse para nós: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então Jesus entrou naquela casa não para ser servido, não para ver a beleza da casa, a arrumação da casa, o cheiro bom da comida. É claro que Jesus também se alimentou como homem, mas Jesus não estava focado nisso. Jesus queria passar e transmitir os ensinos do Evangelho para aquela mulher, mas na realidade ela estava preocupada com a limpeza da casa, com essa agitação toda do nosso dia a dia. Aqui é a primeira aplicação. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós estamos agitados e preocupados com tantas coisas, com muitas tarefas, com muitos afazeres, que na realidade não tem nada a ver com o reino de Deus, com as prioridades que Deus coloca na nossa vida, e por isso nós temos a nossa vida agitada, enquanto na realidade nós que caminhamos com o Senhor Jesus precisaríamos desacelerar para que nós pudéssemos ouvir mais a voz de Deus. No verso 41, Marta é repreendida por Jesus de uma maneira dura, porém de uma maneira muito terna. Jesus mostra muita ternura. Dá uma olhada no versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. E aqui, se você tem a sua mãe que pegava no seu pé como eu tenho a minha, não sei se a minha mãe está assistindo, eu não vi se a minha mãe está aí assistindo, ela vai ficar brava comigo, mas eu tenho 2 nomes. O meu nome é Jefferson Rodolfo. Na minha casa,
para toda a minha família, eu sou o Rodolfo, não o Jefferson. O Jefferson é o nome da igreja, todo mundo na igreja me chamava de Jefferson. Na minha casa eu sou o Rodolfo, então minha mãe sempre me chamou de Rodolfo. Agora, quando minha mãe falava assim, Jefferson Rodolfo, eu falava, ai, eu aprontei. E se minha mãe falasse assim, Jefferson Rodolfo Cristianini, aí eu falava assim, a coisa ficou complicada para o meu lado. E basicamente é isso, porque na expressão do Antigo Testamento e também do Novo, quando você coloca o nome da pessoa por 2 ou 3 vezes, você quer chamar a atenção para a identidade da vida da pessoa. Então o Senhor Jesus repreende Marta e fala o seguinte, Marta, Marta, é como se Jesus pegasse Marta, assim, olhasse para ela assim, filha de Deus, você não está entendendo, você está agitado, você está completamente inquieta. E olha a expressão de Jesus, Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Marta, você não está entendendo que você está perdendo o foco da sua vida. Sabe por quê, irmãos e irmãs? O nome Marta significa senhora ou patroa. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte para ela, Marta, você tem que ser a dona da sua vida, a dona da sua história. Você não pode ceder o seu coração a essa inquietação que é do mundo e não de Deus. Então, Marta, olhe para a sua identidade, veja o valor do seu nome, pare com essa agitação, descanse o seu coração. E na realidade, Jesus está falando que ela tinha suas prioridades completamente equivocadas, porque essas prioridades estavam levando a um fracasso espiritual. Ela poderia chegar no final do dia com a sua casa limpa, arrumada, com a comida bem feita nas panelas, mas com seu coração vazio da palavra de Deus. Por quê? Porque as suas prioridades, as suas escolhas estavam levando-a para um fracasso espiritual. Então Jesus vai falar para nós que ela estava escolhendo as muitas coisas, mas essas muitas coisas não estavam priorizando o reino de Deus. Eram muitas coisas que ela gostava, mas essas muitas coisas não agradavam o coração de Deus, assim como nós também escolhemos tantas e tantas coisas, priorizamos tantas coisas, queremos fazer muitas coisas e não queremos fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que é buscar um coração quebrantado e contrito. Por isso que o melhor lugar do mundo é ficar aos pés do Salvador. Então, Jesus está falando para ela, olha Marta, você está perdendo o foco espiritual, você está se preocupando com muitas coisas e você está perdendo o essencial. O essencial é ouvir o Evangelho, é ficar aos meus pés. E Jesus então estava falando para ela, essas muitas coisas, ou dentro dessas muitas coisas, eu não faço parte, eu não sou a prioridade, eu não sou o número primeiro. E Jesus declara que essa escolha das pequenas coisas é que deveria fazer parte da nossa vida. Se tem uma mensagem que o Evangelho coloca para nós, é que nós deveríamos escolher, humanamente falando, pela ótica humana, as pequenas coisas, mas pela ótica divina, as grandes coisas. Escolher o reino, priorizar o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as nossas necessidades sejam supridas para a honra e glória do Senhor. Se você acompanhar o verso 42, você vai entender o que eu estou dizendo. Olha o que Jesus disse para ela, entretanto, pouco é necessário. Ou seja, Marta, você está procurando muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, somente uma coisa, e essa uma coisa é se render ao Senhor Jesus, essa uma coisa é viver baseada no Evangelho. Maria, pois, escolheu a boa parte. Então, Marta recebe uma repreensão e Jesus fala para ela o seguinte, olha, para com essa correria, para com essa agitação, para com essa vida inquieta e descanse, porque uma coisa só é importante, e essa uma coisa só importante é se render ao Senhor Deus através do Evangelho do Senhor Jesus. Alguém vai chegar para mim e para você um dia da nossa vida e falar assim, qual foi a coisa mais importante da sua vida? O que você vai dizer? Marta, nesse momento, poderia falar assim, a coisa mais importante é cuidar da casa. Maria falaria o seguinte, a coisa mais importante é ter um encontro com Deus. Por isso que Jesus fala assim, uma coisinha só é importante, e essa pequena coisa pode revelar o futuro da sua vida. Vamos então para Maria, porque o tempo não para. Maria, no versículo 39, Marta, então, verso 39, tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor,
a ouvir os seus ensinamentos. Diz o texto que Maria valorizou a presença do Senhor Jesus, honrou a presença do Senhor Jesus em sua residência, e a prioridade de Maria era ficar com o Senhor Jesus, era ficar na presença do Senhor Jesus. Maria parou tudo, automaticamente ela parou tudo que ela estava fazendo. Jesus chegou. A prioridade está dentro da minha casa, o mestre está dentro da minha casa, eu não tenho que ficar preocupado ou preocupada com mais nada, simplesmente ela para tudo, e ela tem uma postura de humildade diante do mestre, ela quer aprender com o mestre, e diz o texto que esta quedava-se assentada aos pés do nosso Senhor Jesus. Eu confesso, não sei você, mas essa expressão é muito diferente para mim, quedar. O que é quedar? E aí então tive que fazer minha lição de casa, porque no nosso idioma, no português, a gente não fala que alguém foi sentar e essa pessoa está quedada, essa pessoa está sentada. A gente não usa essa expressão. Então, quedar é sentar de uma forma confortável. E, basicamente, na cultura judaica, essa expressão de quedar-se, quedar, significa quando as crianças dobravam as suas pernas entrelaçadas e assim sentavam no chão, dando a ideia para o professor, para a professora, que as crianças não iriam sair dali da frente porque estavam diante de um mestre. Olha que interessante isso, era um sentar-se confortável porque ouviriam uma grande história, como nós brincamos, né? Senta que lá vem a história. Então as crianças iriam se sentar para ouvir uma grande história. Então, ao passo em que Marta ficou agitada, Maria ficou sentada, e essa posição de sentar e sentar-se de forma confortável estava dizendo: olha, eu quero aprender, eu quero ouvir os ensinamentos. Então Maria se senta diante de Jesus, revelando interesse para tudo aquilo que Jesus iria falar para a sua vida, tudo aquilo que Jesus tinha para comunicar com a sua vida. Ela estava diante daquele que conhece o Antigo Testamento, porque Jesus é anunciado no Antigo Testamento. Ela estava diante da fonte de toda a sabedoria, ela estava diante daquele que pode resolver todas as suas perguntas existenciais, aquela pessoa que poderia resolver todas as suas dúvidas emocionais. Ela está diante daquele que poderia resolver ou sanar todas as suas questões existenciais. Ela estava diante daquele que poderia tirar todas as suas dúvidas, aquele que foi e sempre será o eterno Deus com o Pai, porque Ele é Jesus, o Filho de Deus. Então, o melhor lugar do mundo é ficar aos pés do Salvador, e assim ali ele poderia aprender e ouvir tudo aquilo que o reino de Deus tinha a acrescentar na sua vida. Ela fica sentada e diz o texto que ela se senta para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, a escolha de Maria foi uma escolha completamente espiritual e não material. A sua irmã focou na casa, enquanto Maria focou na sua vida espiritual. Ela queria ouvir tudo aquilo que o mestre tinha a ensinar. Ela queria ouvir mais de Deus, e parece-me que ela tinha uma fome, uma sede de Deus. Ela estava ansiosa para aprender mais e mais de Deus. Por isso vale lembrar que a ansiedade não é de todo negativo. A gente precisa entender isso, porque também tem uma ansiedade muito positiva. Essa ansiedade, esse desejo, eu até marquei aqui, essa busca incessante de ter mais de Deus. Então, se você tem ansiedade, por exemplo, para a hora que vai começar o culto, essa ansiedade é boa. É uma ansiedade que está canalizada para o reino de Deus. Se você que é casado ou casada tem ansiedade, tem o desejo de ver o seu amado ou amada chegando, isso é uma ansiedade boa, não é de ruim. Então a gente precisa entender isso. Por exemplo, o Antigo Testamento fala sobre isso. Eu anotei aqui: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu tenho ansiedade de estar na presença de Deus e beber da fonte. Eu tenho sede das coisas de Deus, a minha alma tem sede de Deus, eu quero mais e mais de Deus. Então a postura de Maria nos ensina a buscar mais e mais de Deus. Eu penso que Maria é aquela aluna da IBD que, quando vai chegando o final da aula, ela fala assim: que pena que está acabando. Professor, como vai ser a aula da semana que vem? Porque ela quer mais, ela quer aprender mais. É aquela pessoa que chega na porta para o pastor e fala assim: pastor, quando o senhor vai pregar de novo? Esse
sermão porque eu quero aprender mais de Deus. E tem outra expressão de Davi, por exemplo, quando ele fala: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ou seja, há uma busca ansiosa de Davi. Ele diz assim: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. A minha vida é seca sem a tua presença, então eu quero mais e mais do Senhor na minha vida. E essa era a proposta de Maria: eu quero mais de Deus, mais de Deus. O resultado da escolha dela, o resultado foi um elogio de Jesus. Olha lá comigo o versículo 42. Maria, pois, escolheu a boa parte. Sabe qual é a boa parte? É ouvir o Evangelho, é estar aos pés de Jesus, é reconhecer que aos pés de Jesus é o melhor lugar do mundo para que nós possamos estar. E tudo aquilo que a gente recebe aos pés do Senhor Jesus, no verso 42, nos diz que tudo aquilo que ela recebeu, isso não será tirado. A segurança dessa escolha é que tudo aquilo que a gente aprende na presença do Senhor Jesus, ninguém tira de nós. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprende do Evangelho com Jesus, nem o diabo tira do nosso coração. Louvado seja Deus. Eu concluo a minha fala dizendo, e aqui eu preciso ler para não ficar muito emocionado. Eu escrevi assim, vocês estão me acompanhando? Já estamos chegando no final. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde você e eu encontraremos ensinos eternos. É aos pés do Salvador que nós teremos a nossa vida transformada. É aos pés do Salvador que eu e você ouviremos os mandamentos de Deus, as orientações de Deus, as exortações de Deus, as ordenanças de Deus. É aos pés do Salvador que eu e você encontraremos as respostas para as nossas dúvidas existenciais. É aos pés do Salvador que nós teremos as nossas questões emocionais saradas pelo Evangelho, graças a Deus por isso. É aos pés do Salvador que eu e você encontraremos descanso para a nossa alma agitada, para o nosso ser aflito. É aos pés do Salvador que eu e você encontraremos tudo aquilo que nós precisamos, encontraremos paz, encontraremos graça, encontraremos perdão, misericórdia. É aos pés do Salvador que nós realinharemos as nossas prioridades e vamos priorizar o reino de Deus. É aos pés do Salvador que eu e você teremos uma revisão de conceitos de vida, onde o próprio Senhor vai tirar conceitos mundanos e vai colocar conceitos do reino de Deus, do reino eterno, do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aos pés do Salvador que eu e você seremos cuidado e cuidada como filho ou filha de Deus. E encerro dizendo: é aos pés do Salvador que nós devemos ficar. Ali é o nosso lugar e essa é a boa escolha. Sabe qual é a boa escolha? É a escolha que você fez. É a escolha de ficar na boa parte. Maria escolheu a boa parte e a boa parte é ficar aos pés do Salvador. A pergunta inicial é essa: qual é o melhor lugar do mundo? E eu respondo: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.